A manhã na cidade começou com o brilho dourado do sol invadindo as janelas do apartamento de Sueli, mas a paz matinal passava longe daquela sala de estar. O ambiente, que antes ostentava uma organização impecável, agora parecia o cenário de um furacão doméstico. Caixas espalhadas, roupas amontoadas e objetos de utilidade duvidosa repousavam sobre os móveis. Sueli, com as mãos na cintura e o senho franzido, respirava fundo, tentando encontrar alguma paciência em seu coração acelerado. Fátima, sua vizinha e amiga de todas as horas, observava a cena encostada no batente da porta, segurando uma xícara de café fumegante. Sueli começou a recolher os objetos com movimentos bruscos, murmurando reclamações sobre a falta de consideração das pessoas que viviam sob o mesmo teto. Ela questionava em voz alta se o cérebro das pessoas não trabalhava mais, anunciando que estava prestes a tomar uma atitude drástica. Fátima, percebendo a fúria da amiga, arregalou os olhos. Ela perguntou se Sueli estava de mudança e não havia avisado aos amigos. Sueli, parando no meio da sala com um par de sapatos velhos nas mãos, negou prontamente. Ela explicou, com a voz carregada de exaustão, que todo aquele caos era apenas a tralha acumulada de Jurandir e de Bia. Desde que os dois haviam resolvido morar ali, a paz visual do apartamento havia desaparecido. Eles até arrumavam o pequeno quarto que dividiam, mas a sala de estar, o coração da casa, vivia em estado de bagunça permanente. Fátima deu um passo à frente, preocupada. Ela perguntou se Sueli realmente planejava jogar tudo aquilo no lixo sem sequer consultar os donos. Sueli soltou um suspiro pesado e respondeu que já havia avisado 1000 vezes. Ela não estava disposta a deixar que sua casa, seu refúgio de tranquilidade, se transformasse em um depósito de coisas inúteis. Fátima tentou acalmar a situação, mas Sueli estava decidida. Ela ergueu um tênis completamente furado e um sapato cuja sola parecia ter desistido da vida há anos. Com ironia, questionou a Fátima qual seria a utilidade de guardar objetos naquele estado deplorável, lamentando aos céus a teimosia de quem guarda o que não serve mais. Diante daquela visão, Fátima não pôde deixar de concordar em parte. Ela aconselhou a amiga a jogar tudo no lixo o mais rápido possível, brincando que a saúde pública poderia bater à porta a qualquer momento. Fátima lembrou que gastava uma verdadeira fortuna com a dedetização de sua loja para evitar pragas, e a última coisa que queria era ver problemas semelhantes no apartamento da amiga. Enquanto a limpeza frenética de Sueli continuava no apartamento, o clima nas ruas do bairro esquentava por motivos bem diferentes. Em frente ao portão colorido da escola primária, Armani, um homem de coração grande, mas de temperamento explosivo, caminhava a passos largos e firmes. Seus olhos procuravam um alvo específico. Não demorou muito para que ele avistasse Tavares, o atual companheiro de sua ex-mulher, Clotilde. Tavares segurava algumas lembrancinhas feitas à mão, rindo com outras pessoas. Armani aproximou-se como uma tempestade. Tavares, notando a presença do pai das crianças, tentou manter a cordialidade. Ele explicou que estava ali por causa dos filhos de Armani e estendeu um pequeno objeto artesanal, dizendo que as crianças haviam pedido para entregar aquilo. Armani olhou para o objeto com desconfiança e leu a inscrição. Estava escrito Papai Tavares. O sangue de Armani ferveu. Ele questionou, com a voz embargada de ciúmes e indignação, o que significava aquilo. Tavares, percebendo o erro, pediu desculpas rapidamente, dizendo que havia trocado as lembranças sem querer. Ele estendeu outro objeto, este sim destinado a Armani. Mas o estrago já estava feito. Armani sentiu uma pontada de dor no peito. O medo de ser substituído tomou conta de sua mente. Ele acusou Tavares de ter roubado sua ex-mulher e, agora, de tentar roubar o amor de seus filhos. Com a voz trêmula, mas firme, Armani declarou que pai só existe um, e esse pai era ele. Tavares, tentando manter a calma diante das outras pessoas, pontuou que Armani era um pai ausente. Ele lembrou que Armani sequer havia comparecido à festinha escolar das crianças. Armani, confuso e ofendido, perguntou de que festa ele estava falando. Quando Tavares mencionou que era a comemoração do Dia dos Pais, o mundo de Armani pareceu parar. Ele alegou que não havia sido avisado. Tavares retrucou, dizendo que um recado havia sido deixado. A discussão escalou. Tavares revelou que a festa havia sido super emocionante e que ele até havia chorado. Essa confissão foi o limite para a paciência de Armani, que ordenou, de forma severa, que Tavares jamais pisasse na escola de seus filhos novamente, expulsando o homem dali com palavras ríspidas, apesar de Tavares ainda tentar negociar a busca das crianças na natação. Mais tarde, de volta ao conforto de seu lar, Armani encontrou Fátima. O ambiente estava calmo, e Fátima arrumava a mesa para o café da manhã. Armani olhou para ela com ternura, comentando como a rotina de trabalho os afastava, fazendo com que sentisse saudades dela mesmo morando na mesma casa. Fátima sorriu, retribuindo o carinho, e anunciou que no domingo não colocaria os pés na boate onde trabalhava,
pois passaria o dia inteiro em casa com sua família. Armani estranhou a escolha do dia e perguntou o motivo de ser justamente no domingo. Fátima, com um sorriso brincalhão, lembrou que domingo era o dia dos pais. Armani respondeu com um tom de melancolia, dizendo que não tinha pai presente para comemorar. Fátima, porém, o lembrou de que Bia tinha pai e que aquele seria o primeiro dia dos pais que ele passaria ao lado da filha. Ela garantiu que uma data tão importante não seria esquecida, criando uma atmosfera de expectativa. Armani, animado com a ideia de uma surpresa e de um grande banquete em sua homenagem, pediu apenas que Fátima não comentasse nada com Bia, para não estragar o momento. Enquanto bebiam o café, o assunto da ligação misteriosa veio à tona. Armani perguntou se Fátima havia atendido algum telefonema nos últimos dias com um recado para ele. Fátima, tentando puxar pela memória, confirmou que sim. Ela descreveu a pessoa do outro lado da linha como uma mulher grosseira, com uma voz amarga, que queria falar sobre os filhos dele. Fátima confessou que ficou assustada, pensando tratar-se de um trote maldoso ou até mesmo de um sequestro, e por isso desligou o telefone na cara da mulher. Armani abaixou a cabeça, desolado. Ele explicou a Fátima que a mulher era Clotilde e que ela apenas queria avisar sobre a festinha das crianças na escola. Fátima sentiu o peso da culpa cair sobre seus ombros. Armani contou sobre o encontro com Tavares, mostrando a lembrança com o nome do outro homem. Ele expressou sua dor ao ver as crianças chamando o outro de pai, tudo porque ele havia perdido a festa escolar devido ao mal-entendido telefónico. Fátima, sentindo-se responsável pela tristeza do marido, tentou justificar a situação. Ela perguntou por que Armani nunca chamava as crianças para irem à casa deles. Armani foi sincero, dizendo que temia a forma como Fátima trataria seus filhos, já que ela e Clotilde não se suportavam. Fátima, com os olhos marejados e o coração cheio de amor por Armani, garantiu que jamais trataria os filhos dele mal. Ela sugeriu que ele ligasse para Clotilde e pedisse para as crianças passarem o fim de semana com eles. Armani hesitou, conhecendo a resistência da ex-mulher, mas Fátima, determinada a consertar seu erro, prometeu que daria um jeito na situação. Longe dali, no restaurante do bairro, o clima de tensão também se instalava. Seu Chalita, o dono do estabelecimento, um homem idoso e trabalhador, começou a passar mal. Ele levou a mão ao peito, queixando-se de uma queimação terrível e de tonturas na cabeça. Jurandir, sempre exagerado e estabanado, entrou em pânico. Ele gritou por ajuda, querendo chamar um táxi para levá-lo ao hospital imediatamente. Mas seu Chalita, com a teimosia típica de quem dedicou a vida ao trabalho, recusou-se a sair de seu restaurante. Ele argumentou que o domingo seria o dia dos pais, o restaurante estaria lotado, e o trabalho nunca matou ninguém. Jurandir, em um raro momento de lucidez e preocupação genuína, rebateu dizendo que o que matava era a vida desregrada que seu Chalita andava levando desde a partida de Dona Catarina. Ele acusou o idoso de frequentar festas noturnas e prometeu que, daquele dia em diante, seria a babá de seu Chalita, não deixando que ele cometesse mais excessos. A preocupação de Jurandir, embora travestida de interesse em uma futura herança, tinha um fundo de carinho verdadeiro, o que deixou o velho cozinheiro secretamente tocado. Enquanto isso, a confusão na casa de Sueli atingia níveis dramáticos. Fátima chegou ao apartamento e encontrou Sueli em estado de desespero absoluto. Sueli confessou que as coisas que havia jogado no lixo mais cedo incluíam os desenhos de infância de Bia. Eram lembranças preciosas, trabalhinhos de escola que a menina havia guardado durante 18 anos para presentear o pai, Jorge, naquele domingo. Sueli sentia-se um monstro, imaginando a tristeza de Bia ao descobrir a verdade. O pânico aumentou quando elas ouviram o som distante do caminhão de lixo. Sueli correu para a janela, gritando pelo motorista, mas o veículo já dobrava a esquina, levando consigo as preciosas memórias de papel. Jorge, que estava no apartamento, lamentou a situação, lembrando que aquilo era uma relíquia de família. Ele reconheceu que a culpa não era totalmente de Sueli, pois a bagunça era de Bia, mas a dor da perda era iminente. Sueli, nervosa e sem saber como resolver o problema, prometeu dar um jeito, embora não tivesse a menor ideia de por onde começar. Fátima, por sua vez, também estava lidando com suas próprias frustrações. Ela havia-se vestido com uma fantasia de Branca de Neve, preparado a casa com balões coloridos e doces, esperando criar um ambiente de conto de fadas para receber os filhos de Armani. No entanto, Armani chegou com a má notícia de que Clotilde jamais permitiria que as crianças visitassem a casa da mulher que ela considerava a grande rival. Fátima, decepcionada e triste por ver seu esforço ser em vão, sentou-se no sofá, chorando por ser vista sempre como a vilã da história. Armani tentou consolá-la, mas a mágoa de Fátima era profunda. Movida pela indignação e pela vontade de dar o troco em Clotilde, Fátima propôs a Sueli uma ideia arriscada. Como não sabiam o endereço de Clotilde, decidiram seguir Tavares, acreditando que ele as levaria até a casa da rival.
As duas mulheres entraram em um táxi, determinadas a fazer justiça com as próprias mãos. A perseguição as levou até a escola, onde Tavares estava distraído comprando pipoca doce e salgada para as crianças. Ao verem 3 dos filhos de Armani esperando na calçada, a mente impulsiva de Fátima formulou um plano mirabolante. Sueli tentou impedi-la, perguntando se ela estava pensando em roubar as crianças. Fátima, com um sorriso travesso, corrigiu a amiga, dizendo que iriam apenas pegar as crianças emprestadas por um momento. Com uma agilidade impressionante, elas abordaram os meninos, apresentando-se de forma amigável e convencendo-os a entrar no táxi para fazer uma surpresa ao pai. O taxista, sem entender a gravidade da situação, acelerou pelas ruas da cidade. O reencontro no apartamento foi marcado pela surpresa. Armani quase não acreditou ao ver seus 3 filhos correndo para abraçá-lo, gritando de saudades. A alegria inicial, contudo, logo deu lugar à preocupação quando ele perguntou como Fátima havia conseguido convencer Clotilde. Fátima, ainda vestida de branca de neve, inventou uma história sobre ter tido uma conversa civilizada e cheia de argumentos lógicos com a ex-mulher. Armani, conhecendo bem o temperamento de ambas, não engoliu a desculpa. Pressionada, Fátima acabou confessando, em um rompante de sinceridade, que havia sequestrado as crianças. O pânico se instaurou. Armani percebeu a gravidade do ato, mas, ao mesmo tempo, viu uma oportunidade. Ele sabia que Clotilde estaria desesperada. Se ele devolvesse as crianças sãs e salvas, e colocasse a culpa do sumiço na irresponsabilidade de Tavares, ele sairia como o grande herói da história e Tavares seria expulso da vida da família. Fátima, ouvindo o plano de Armani de se tornar o salvador perante Clotilde, sentiu uma pontada de ciúmes. A ideia de Armani ganhando a gratidão eterna, quem sabe, até um beijo da ex-mulher, era insuportável para ela. No apartamento de Sueli, o drama dos desenhos perdidos continuava. Sueli, em uma tentativa desesperada de consertar seu erro, tentou comprar desenhos de outras crianças que visitavam o prédio, oferecendo R$ 10 pelo lote de papéis rabiscados. A tentativa falhou miseravelmente. Quando Bia chegou em casa, a verdade veio à tona. Jorge, tentando ser honesto, contou à filha sobre o destino de suas obras de arte de infância. Bia ficou furiosa, e o clima familiar azedou às vésperas da grande comemoração. Mas a vida tem suas formas de consertar os corações quebrados. Jorge, vasculhando antigas caixas e armários que não haviam sido atingidos pela limpeza furiosa de Sueli, encontrou os verdadeiros desenhos da filha. Eles estavam seguros, guardados em uma pasta esquecida pelo próprio Jorge, que era tão bagunceiro quanto Bia. Quando ele revelou a descoberta, o alívio foi geral. Sueli abraçou Bia, pedindo desculpas sinceras, e as duas selaram a paz. Bia, compreendendo as boas intenções da madrasta, convidou Sueli para participar do almoço de Dia dos Pais, mostrando que o amor e o perdão eram os verdadeiros alicerces daquela família imperfeita, mas unida. No restaurante, uma confusão hilária trazia lágrimas aos olhos de seu Xalita. Jurandir, querendo homenagear o idoso pelo Dia dos Pais, decidiu entregar-lhe uma pasta. A intenção original de Jurandir era mostrar fotos de mulheres bonitas, mas ele acabou pegando a pasta errada e entregou a seu Xalita os desenhos infantis que haviam sido recuperados. O idoso, acreditando que Jurandir havia feito os desenhos de criança especialmente para ele, não conteve a emoção. As lágrimas rolaram pelo rosto enrugado do comerciante, que declarou que aquele era o presente mais bonito que já havia recebido. Jurandir, percebendo o erro, tentou pegar a pasta de volta, mas ao ver a alegria genuína do velho amigo, decidiu deixar a confusão seguir seu curso. O clímax do dia chegou com a aparição de Tavares. Ele entrou no restaurante com uma postura derrotada, esperando a fúria de Armani pelo sumiço das crianças, que na verdade já estavam seguras. Mas Tavares não veio para brigar. Ele trazia uma mensagem de Clotilde. Com a voz mansa, ele informou a Armani que as crianças estavam sentindo muita falta do pai e que Clotilde havia